Nesse bloco do nosso programa, nós recebemos uma visita mais uma vez do Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo, ele que já é um habitué aqui do nosso programa, não é? E, infelizmente, nem sempre o Sérgio traz boas notícias, né, Sérgio? Tudo bem, Sérgio? Prazer em recebê-lo. Tudo bem, Pedro. Obrigado pela sua mais esse convite e vamos falar de coração novamente. De coração novamente. Olha, é impressionante, né? Como, na verdade, a gente cada vez mais vê campanhas orientadoras, né? Vê a preocupação dos profissionais da área, mas, infelizmente, os números não melhoram, né? A conscientização da população e também, né, o preparo para atendimento de eventuais patologias e de eventuais problemas no coração pelos hospitais também não tem sido a contento. Nós temos hoje na Baixada Santista, para que vocês tenham uma ideia, o maior índice de mortes, né, por infarto, algo em torno de 90, claro que proporcionalmente, algo em torno de 94,8 pessoas para cada 100 mil habitantes morrem por ano aqui na Baixada Santista. Para que vocês tenham uma referência, em São Paulo, na grande capital, algo em torno de 77,5 pessoas, e em Campinas, que é uma região grande, desenvolvida também, algo em torno de 66. Portanto, a Baixada Santista está pelo menos 30% acima, né, da média obtida, por exemplo, em Campinas, né? Isso é preocupante, né, Sérgio? Muito preocupante para a Baixada. Pois é, Pedro. Esse é o fato que levou a nós, inclusive, a efetuarmos um evento, né, para a análise desses dados, porque a Baixada Santista ocupa praticamente o primeiro lugar em mortalidade por infarto. Que ninguém quer liderar, né, Sérgio? Então, o que ocorre é o seguinte, o que é análise? Não que aqui ocorra mais infartos. Não, os infartos aqui se cercam de maior mortalidade. Entendi. Certo? Porque nós temos gráficos que apontam que há uma discordância entre o número de infartos e o número de hospitalizações, ou seja, esses pacientes infartados que falecem, eles não estão no hospital. Entendi. Então, esse dado está sendo objeto de análise por parte de um grupo da Sociedade Cardiologista de São Paulo e agora nós vamos envolver o Conselho Regional de Medicina e a Associação Paulista de Medicina, no sentido de levar às instituições, né, porque o que está havendo, a sobrevida diante de um infarto do miocárdio, Pedro, depende do tempo entre o diagnóstico e o procedimento subsequente, que é a angioplastia. Esse é o procedimento salvador. Sim. Quando nós temos, o que é o infarto? Oclusão da artéria. Hoje nós temos a possibilidade de, através de um catéter, fazer a desobstrução da artéria e salvar esse músculo. Só que o tempo é uma questão vital. Nós temos uma janela de mais ou menos ideal de no máximo 3 horas entre o início da dor e a abertura da artéria. Caso contrário, há a lesão do músculo, a perda do músculo. Já há algum comprometimento do músculo. Então, o tempo é vida. Sim. Então, a precocidade no diagnóstico e a rapidez no encaminhamento e no recebimento do paciente, esse é o fator determinante na sobrevida do paciente com infarto. Aqui nós temos serviços aqui muito bem estruturados para esse tipo de procedimento. O que nós identificamos? Está havendo falha no diagnóstico por parte da recepção desses pacientes na porta dos hospitais. Era nesse ponto que eu queria tocar, porque uma vez que a região da Baixada lidere, né, o ranking de morbidade, de morte súbita, mas não tem um número muito elevado em relação ao número de infartos ocorridos, a gente imagina imediatamente que é o atendimento que está deixando a desejar. Seria o quê? Prepara os profissionais, doutor Sérgio? Veja, eu acho que a análise que se faz é que muitas instituições, à porta dos hospitais, não estão provendo de profissionais treinados para o diagnóstico do infarto. O diagnóstico do infarto, ele ocorre fundamentalmente através do quadro clínico, que é a ocorrência da dor, através da análise do eletrocardiograma e através da análise de exames de sangue subsequentes que são feitos. Quer dizer, esse conjunto de fatores é que vai determinar se o paciente está infartado ou não. E não são todos os médicos que hoje estão à porta do hospital, muitas vezes treinados para esse tipo de diagnóstico.
O que a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo está propondo? Chegar a essas instituições e perguntar o que eles precisam, porque nós temos dentro da SOCESP, vamos dizer assim, treinamento para isso. Nem todo médico, por exemplo, está apto a uma leitura de um eletrocardiograma, mas hoje, através do celular, sim, pelo WhatsApp, nós podemos manter um plantão de leitura de eletrocardiografia para qualquer unidade hospitalar. Então, a primeira intenção nossa, desse grupo, que vai começar a visitar a direção das instituições, é que oferecer uma mão amiga de ajuda, ou seja, o que o senhor precisa para adequadamente treinar o seu médico que está à porta do seu hospital. Emergência, Pedro, é a especialidade que mais exige em qualificação médica. Onde tem que estar os principais profissionais. Sabe por quê? Porque é um médico que ele tem que adotar atitudes frente a uma pessoa, a um paciente que ele nunca viu na vida. Sim, certo? Não conhece o histórico dele, né? Em questão de minutos. E é uma questão de vida ou morte. E aqui, infelizmente, o que nós estamos vendo é que, por força de... é óbvio que um profissional bem qualificado, bem dotado, não vai se sujeitar a níveis salariais muito baixos. Então, é nisso que eu queria tocar contigo, Sérgio. A gente entra aí num paradigma, porque uma vez que a gente leva em consideração o fato de que o médico plantonista ele tem que ter aí uma habilidade, um conhecimento, uma experiência superior, aí a gente começa a pensar do outro lado, aquele médico que já adquiriu essa experiência, que tem esse conhecimento vasto e tal, ele se sujeita ainda a fazer plantão, esse tipo de coisa, não fica também ali num impasse para a instituição de poder encontrar esse profissional, porque normalmente o profissional recém-formado é quem está mais disposto, vamos dizer assim, a fazer esses plantões, não é? Nós temos um sério viés na especialidade da emergência dentro da medicina brasileira. Ou seja, você falou exatamente, nós não temos uma carreira de emergência. Sim. Ou seja, o que ocorre? Nos Estados Unidos, por exemplo, aquele que faz opção por atuar na emergência, ele vai se aposentar aos 70 anos dentro da emergência. Mas como? Sênior. Ele não vai mais empurrar maca. Mas ele vai estar ali supervisionando. Ou seja, então, o que nós temos aqui e que nós vimos, eu próprio trabalhei em emergência há 20 anos. Você chega uma hora, primeiro que você fica velho. Você precisa ter fôlego. Segundo, que vamos dizer assim, o seu o elemento mais precioso seu é a sua experiência. Sim. É a sua experiência. Então, o que ocorre? Deveria haver uma hierarquia no processo de atendimento, como há nos Estados Unidos. Então, o que se resolveu? Se resolveu que nós vamos ter esta reunião, congregando possivelmente o Conselho Regional, a Associação Paulista de Medicina, a Sociedade de Cardiologistas de São Paulo, no sentido de fazer visitas às instituições aqui da região, no sentido de ver as necessidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Pedro, mão amiga, abraço forte. Nós queremos dizer que nós vamos também nos preocupar com esse tipo de situação. Sim. Nós, como instituições, como Sociedade de Cardiologistas de São Paulo, como Conselho Regional de Medicina, nós vamos começar a monitorar isso. Quer dizer, nós vamos começar a exigir... Para ver se não está havendo um descaso mesmo, né, Sérgio, em relação a esse problema. Eu acho que não pode haver descaso com vida humana. Sérgio, um outro assunto alarmante que eu queria falar com você, rapidinho, nós sempre passamos muito rápido aqui, é o número de infartos no público feminino, né? Vem crescendo assustadoramente, né, Sérgio? Veja, a mulher ficou muito tempo longe do consultório do cardiologista porque se achava que o câncer fosse a primeira causa de morte. Depois, através do estudo que foi iniciado pela doutora Nanette na Universidade de Toronto, ela identificou que as enfermeiras que trabalhavam com ela começavam a internar por infarto e ela começou a levantar no hospital da Universidade de Toronto. A primeira causa de morte era... Então essa não é a particularidade brasileira, você está falando de Canadá. Mundial. Primeira causa de morte na mulher
é a doença cardiovascular. Já é a doença cardiovascular. A primeira causa de morte. A mulher não morre por causa de câncer. A primeira causa é infarto do miocárdio. E outra, algumas características que deixam ainda mais preocupados. Primeiro, a manifestação da doença coronária na mulher é totalmente diversa do homem. Ah, é? Os sintomas ela não tem dor. Ela tem, às vezes, manifestação que pode ser fadiga, alterações de... Quer dizer, manifestações totalmente distintas daquela que nós esperamos ocorrer como no sexo masculino. Segundo, uma vez que ocorra, a taxa de morte é 3 vezes maior na mulher. Superior o mesmo tipo de infarto ocorrendo na mulher se cerca de uma mortalidade 3 vezes maior. Vamos falar um pouquinho de um assunto que é alvissareiro, né? Para a gente terminar aqui nosso bate-papo com o Dr. Sérgio de uma forma um pouco mais positiva, né? É sobre alguns avanços que vêm ocorrendo, né? A genética vem contribuindo de uma certa forma para isso, né, Sérgio? O grande avanço vamos dizer assim, a genética dentro da cardiologia. Uhum. Pedro, as coisas, logo mais, nós cardiologistas vamos ter que voltar aos bancos para estudar novamente, porque eu escutei uma conferência de um americano que ele falou o seguinte, sob o ponto de vista genético, nosso paciente não é aquele que morreu, é a família daquele que morreu. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, morte súbita. O paciente foi acometido de uma morte súbita, é colhido material genético, é feito uma análise do sequenciamento do DNA dele, e depois é feita uma pesquisa na família, identificando nos membros quais aqueles que têm a sequência, porque existe uma série de doenças, né? Por exemplo, síndrome de Brugada. A síndrome de Brugada é uma alteração genética que se caracteriza por morte súbita. É a morte súbita na criança. Há pouco tempo, infelizmente, eu fiquei sabendo aqui na nossa região de uma morte súbita de uma criança de 8 anos. Provavelmente, ela tem síndrome de Brugada. A síndrome de Brugada é uma alteração que nós vamos identificá-la analisando o eletrocardiograma e através da condição genética. Então, ainda na nossa realidade, esses exames ainda são muito de alto custo, não estão incorporados à prática médica, né? Mas já na Europa e Estados Unidos, esses exames já estão à disposição dos cardiologistas e já fazem parte da prática diária. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença conosco aqui. Muito obrigado, em nome da cardiologia. Obrigado. Tá, obrigado, Sérgio. E nosso programa vai fazer um pequeno intervalo, um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.